Olá pessoal, então vamos retomar aqui o estudo do domínio, né? Estou lá na aula 128, página 61. Então vamos nessa. Bom, quando a fração a sobre b está definida sendo a e b formas descritivas, pessoal, a forma a sobre b vai estar definida quando b for diferente de zero. Se eu tiver um b diferente de zero, essa forma b está definida. Caso contrário, ela não estará definida, tá bom? Então, quando a fração a sobre b está definida sendo a e b formas descritivas? Quando b for diferente de zero. Quando b for um número real e um número real diferente de zero. Letra B. Quando é que raiz de a está definida? A raiz de a, raiz quadrada de a está definida quando a for maior ou igual a zero. É uma raiz quadrada, eu não posso ter número negativo dentro dela, tá bom? Então, se a for maior ou igual a zero, essa raiz de a está definida. Número 2, apresentar o domínio das funções fx é igual a 1 sobre x. Número 2, fx igual a 1 sobre x. Domínio, todos os números reais sem ser o zero. Ou seja, x tem que ser diferente de zero, né? Então, reais sem o zero. Esse é o domínio da letra A, tá bom? Vamos agora para a letra B. Y igual a x menos 1 sobre x menos 1. Pessoal, x menos 1 tem que ser diferente de zero. Portanto, x tem que ser diferente de 1. Quem é o domínio? Domínio são todos os números reais, exceto o 1. Pronto. Letra C. Gx igual a x mais 1. Gx igual x mais 1. O domínio dessa função pode ser qualquer número real, tá? Não tem restrição. Pode ser x negativo, pode ser positivo, pode ser zero, pode ser fração, não tem problema. Não existe restrição aqui. Então, domínio, qualquer valor real para a letra C. Vamos agora para a letra D. Letra D eu tenho fx é igual 1 sobre 2, aliás, né? 2 sobre x ao quadrado menos x menos 1. Bom, é uma equação de segundo grau que eu tenho no denominador, né? Eu não posso zerar o meu denominador. Então, quem são os números que vão zerar? Dois números que somados dão menos 1 e menos b sobre a e multiplicados dão c sobre a. Soma mais 1 e multiplicação menos 1. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a 5. X é igual a menos b, menos 1, mais ou menos a raiz de 5, sobre 2 vezes o a, que é 1. Isso aqui dá 1 mais ou menos raiz de 5, dividido por 2. Então, as raízes são 1 mais raiz de 5 dividido por 2, 1 menos raiz de 5 dividido por 2. E aí o meu domínio é igual a todos os reais, exceto 1 mais ou menos raiz de 5 dividido por 2. Porque esse valor aqui é o valor que vai zerar o denominador. E tem que ser diferente, tá bom? Então, exceto, menos, nessa explicação do domínio, menos tem o mesmo efeito de exceto, né? Reais menos 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Reais, exceto 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Tá? Letra G. A letra G, pessoal, apesar de ter uma fração com letra no denominador, a letra E, aliás, né? Gx igual a x sobre x ao quadrado mais 1. O x ao quadrado mais 1 tem que ser diferente de zero. X ao quadrado tem que ser diferente de menos 1.
Isso aqui daria um delta negativo, pessoal, tá? Daria um delta negativo. Então, não existe raízes. Não tem raízes. Qualquer número que você colocar no lugar de x aqui no denominador não vai zerar. Então, para essa aqui, o meu domínio são todos os reais. Você não consegue zerar esse denominador. Aí, se eu colocar menos 1 ao quadrado, dá 1. 1 mais 1 é 2. Você não vai conseguir zerar, tá bom? Exercício 3. Apresentar o domínio das funções. É a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui. Letra A. Fx igual a raiz quadrada de x. Domínio, x maior ou igual a zero. Tá? X maior ou igual a zero para esse exercício. Quando eu posso colocar domínio reais, asterisco e um sinalzinho de mais, todos os reais positivos? Pode, e está certo a mesma coisa. Tá bom? Letra B. Raiz de x menos 1. Então, nessa letra B aqui, nós vamos ter a raiz de x menos 1. E aí vai ficar da seguinte maneira. Y igual raiz de x menos 1. X menos 1 tem que ser maior ou igual a zero. X maior ou igual a 1. Domínio, x maior ou igual a 1. Tá? Você pode responder assim, ó, domínio de 1 até mais infinito. Também está certo. Mesma coisa. Tá joia? Letra C. Gx igual raiz quadrada de x ao quadrado menos 2x. Bom, é uma equação de segundo grau. Quem são os valores que vão zerar essa equação aqui? 0 e 2. São as raízes dessa equação de segundo grau. Faz por delta, por soma e produto, você vai chegar no 0 e no 2. Por fatoração, tanto faz, tá bom? Macamá, mesmo de A, contrário de A, mesmo de A. Ó, daqui até aqui vai tornar o que está lá dentro negativo. Então, na verdade, a resposta não poderia ter marcado aqui. Eu tenho que marcar de cá. Os valores que vão tornar zero ou positivos, tá bom? Então, o domínio vai ser igual de menos infinito até o zero, união com 2 até mais infinito. Eu havia marcado aqui no meio, só que se eu marcar os números aqui do meio, são os números que vão tornar o que está lá dentro da raiz negativa. E não existe raiz quadrada de número negativo, tá bom? Vamos para a letra D. Raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Letra D. Raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Hx é igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. 1 menos x ao quadrado tem que ser maior ou igual a zero, né? Menos x ao quadrado tem que ser maior ou igual a menos 1. Multiplica por menos 1, x ao quadrado menor ou igual a 1. Isso aqui vai ser menos 1 e 1, as raízes dessa equação. Então, ó, mesmo de A, contrário de A. Maior ou igual a zero? Esse miolinho aqui, ó. Tá? Esse miolinho de cá. Que vai tornar essa sentença maior ou igual a zero. Então, o domínio vai ser de menos 1 até 1, colchetinho fechado. Então, vamos experimentar substituir por zero no lugar do x. O zero está nesse miolinho. 1 menos 0 ao quadrado dá 1. Raiz de 1 é 1. Pronto, existe. Mas se você pegar, por exemplo, o número 2 que está aqui na frente, na parte negativa. 1 menos 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 1 menos 4 é menos 3. Raiz de menos 3 não existe. Tá joia? Vamos agora para a página 63. Apresentar o domínio das funções. Exercício número 4. Tá? Então vamos ver aqui como é que vai ficar o exercício número 4, que ele já tem mais de uma exigência, né? Ele tem restrição para o numerador e denominador. Letra A. Fx é igual a raiz quadrada de x sobre x. Bom, eu tenho duas restrições para esse exercício. Primeiro e segundo. A primeira
o x tem que ser maior ou igual a zero. Para a segunda, o x tem que ser diferente de zero. Gente, x maior ou igual a zero e x diferente de zero, como é que será que vai ficar a nossa intersecção, hein? Vamos olhar aqui. X maior ou igual a zero, bolinha cheia no zero para frente. X diferente de zero, uma bolinha vazia para o zero, e você marca tudo, antes dele e depois dele. A intersecção acontece do zero, com bolinha vazia, para frente. Então, meu domínio vai ser de zero até mais infinito. Esse é o domínio da letra A. Vamos agora para a letra B. Letra B nós temos aqui, ó, y igual raiz quadrada de x menos 1 sobre x menos 2. De novo, nós temos duas partes para analisar. Parte 1, parte 2. Na parte 1, o x menos 1 tem que ser maior ou igual a zero. X maior ou igual a 1. Beleza. Na parte 2, nós temos x menos 2 tem que ser diferente de zero, x diferente de 2. E agora nós vamos para a intersecção. X maior ou igual a 1. X diferente de 2. Intersecção do 1 para frente, bolinha cheia. Exceto o número 2, que é bolinha vazia. Então, quem é o domínio? De 1 até mais infinito, exceto o número 2. Pronto. O sinal de menos e o número 2 dentro do parênteses dá a ideia de exceto, tá bom? Eu estou excluindo o número 2 das minhas respostas, tá certo? Vamos agora para o exercício de número... Letra C. Letra C, fx é igual raiz quadrada de 2 menos x sobre x mais 1. De novo, vou dividir em duas partes. Primeira, segunda. Na primeira, eu tenho 2 menos x maior ou igual a zero. Menos x maior ou igual a menos 2, eu multiplico por menos 1, x menor ou igual a 2. Na segunda, eu tenho x mais 1 tem que ser diferente de zero, x tem que ser diferente de menos 1. Vamos agora para as três retas. Primeira reta, menor ou igual a 2. Bolinha cheia, 2, e eu risco tudo para cá. Segunda reta, x diferente de menos 1. Menos 1, de bolinha vazia, e eu risco tudo que está ao redor dele. E a intersecção vai acontecer do menos 2 para trás, exceto no menos 1. Então, o domínio dessa função vai ser de menos infinito até o menos 2, cochetinho para dentro, exceto o número menos 1, que está fora da resposta, porque ele é denominador. Tá bom? E vamos agora para a última, que é a letra D. A letra D, eu tenho y igual raiz quadrada de 3x menos 1 sobre 3x menos 1. De novo, vamos separar em duas partes, primeira e segunda, né? Primeira numerador, segunda denominador. 3x menos 1 tem que ser maior ou igual a zero. 3x maior ou igual a 1. X maior ou igual a 1/3. Isso aqui é a minha primeira. Vamos para a segunda. 3x menos 1 tem que ser diferente de zero. 3x tem que ser diferente de 1. X diferente de 1/3. Vamos colocar o primeiro resultado, segundo resultado e a intersecção.
Primeiro resultado, maior ou igual a 1/3. Bolinha cheia, 1/3 daqui para frente. Segundo resultado, diferente de 1/3, bolinha vazia no 1/3, eu risco toda a reta, porque só 1/3 que não está presente. Intersecção de 1/3 para frente, só que 1/3 com bolinha vazia. Aí meu domínio vai ser de 1/3 até mais infinito, colchetinho para fora. Tá bom? Pessoal, qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Volta o exercício se ficou alguma dúvida, dá uma olhadinha nos procedimentos, que os procedimentos são sempre os mesmos, tá? E nós vamos agora para a aula de número 129, tá? Páginas 64 e 65. Forte abraço.